Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo no horário que você ouvir esse vídeo. Ontem, estudando no curso de espiritualidade, as amigas estavam falando sobre as decisões na vida, sobre qualidade de vida. E deu um insight, eu falei assim, eu tenho que gravar e falar de umas experiências que eu tive durante a minha vida profissional, que é relevante e é importante estar comunicando, mostrando a vocês esse desafio que a gente encontra na vida e como solucioná-los, melhorar a sua vida. Então vejamos quais são as experiências que eu passei. No ano de 1984, eu terminei o magistério com especialização em pré-escola e fui me aventurar eu sou do estado de São Paulo e fui me aventurar no estado do Mato Grosso do Sul, prestar o concurso. Prestei, passei. Mas antes de assumir o concurso, eu tive duas experiências. Uma delas foi trabalhar na pré-escola, numa escola de Anastácio, Mato Grosso do Sul, que naquela época era muitas crianças, era uma base de quase umas 35 crianças, as mães ajudavam a fazer merenda, sabe? E eu, no início da minha vida profissional como professora de pré-escola, assim, no período da tarde, eu trabalhava nessa escola. Depois eu consegui uma outra aulas, né? Outra escola que foi numa creche, que era no período da manhã. Eu falei, é legal, né? Ganhar mais, né? Tudo. E eu fui trabalhar nessa creche. Meus irmãos, eu passei o maior perrengue, o maior desafio na minha vida trabalhando nessa creche. Eu pensei assim, será que eu fiz a escolha certa em ser professora? Eu acho que eu não vai dar certo aqui, não. Eu não sabia que tinha passado no concurso nessa época ainda, sabe? Eu tinha prestado o concurso, mas não sabia se tinha passado. Eu falei, será que eu vou dar certo para ser professora? Porque eu não tinha uma vontade nenhuma de acordar de manhã e ir para essa creche. E na outra escola, eu trabalhava legal, mesmo com muitas crianças, mas as mães ajudando, elas faziam merenda, aquela coisa toda, né? Mas na creche, eu não tinha a mínima vontade de ir. Primeiro, a diretora dessa creche era totalmente fora da caixinha. E eu, mesmo há muitos anos atrás, eu falava assim, meu Deus, será que é isso? É ser professora, ser uma diretora? Porque ela botava medo naquelas criancinhas de uma tal maneira que eu falava assim, eu não quero isso para minha vida. Mas como eu estava trabalhando, né, eu falava assim, vou ver se eu aguento isso aqui, né? Sabe quais as maluquices que essa diretora falava? Ela falava de um quarto escuro com caldeirão de água fervendo. Misericórdia. Na hora, tinha a hora de uma recriação, daí ela vinha lá e falava assim, professora, é assim. Pegava a corda, sabe, da minha mão e ficava não só o quente, tinha umas crianças que estavam descalça, a calçada quente, sabe? E ela falava, tem que ser assim, batia a corda, sabe? Eu ficava olhando aquilo, sabe? Falei, meu Deus. O que eu achava bem bonitinho, que era na hora do lanche, que a gente fazia oração, tinha as outras professoras, né? E a gente tinha uma pessoa que ajudava a gente também, né? Eu era professora, mas tinha uma ajudante.
Daí ela ajudava. E daí no final do expediente, tinha um momento de tomar o banho. Eu ficava olhando, daí a menina que ajudava, ela falava assim, olha, a outra professora fazia assim, ó, porque é muito demorado ficar dando banho, e um em cada um, né? Pega a mangueira e joga água neles assim, sabe? E eles tomam banho sozinhos. E eu falei, nossa, que é isso? Aí também, antes de ir nesse banho, tinha a hora da recreação. A gente estava estudando, e daí tinha um material pedagógico lindíssimo, que na outra escola não tinha, mas nessa creche tinha um material pedagógico que eu ficava admirada, sabe? Eles brincavam tudo, só que eles tinham que organizar e a gente ia organizar para guardar. Só que tinha um momento deles ir pro parquinho e eu tinha a menina que ajudava também, mas só que eu ficava com medo, né, deles. Daí saía metade, saía pro parquinho e só ficava um gato pingado lá para ajudar a arrumar aqueles brinquedos que era difícil de guardar, era de madeira, sabe? Então era difícil de ficar guardando. Daí ficava umas 4 crianças só comigo, assim, para orientar eles para guardar, enquanto a outra menina estava lá e eu ficava com medo, falar que acontecesse alguma coisa lá no parquinho, com a outra menina, né, que estava cuidando. Então era cada barbaridade que acontecia, sabe, que eu determinei na minha vida que eu não queria mais aquilo para mim. Falei, não quero, não quero. Eu fiquei, faltava poucos meses para terminar o ano. Eu peguei e falei assim, eu não vou querer isso para minha vida, porque eu não tinha um pingo de vontade de acordar e ir para essa creche. E o outro período, que era à tarde, eu ia tranquilo. E qual foi a minha decisão? Eu não fui médico, se eu estava com depressão ou não estava, sabe? Não fui. Eu determinei para minha vida, a minha escolha que eu fiz foi: não fico mais nessa creche. Eu não aceito o que acontece aqui. Daí eu fui na coordenadora e conversei e falei para ela tudo que estava acontecendo. Sabe o que a coordenadora falou para mim? Falou: Maria Eleni, leva um gravador, porque isso é muito sério o que está acontecendo nessa creche. Leva um gravador e grava e traz aqui para mim. Eu falei, olha aqui, eu tô começando agora a minha profissão, não vai ser eu que vou fazer isso, não. Eu só determino, assim, uma coisa para minha vida, é não ir mais lá. Agora, se você quiser, você que vai fazer esse levantamento, essa investigação lá na creche, que eu não faço. Então, meus irmãos, decisões que a gente toma na vida são importantíssimas. Eu não tive depressão nenhuma. A minha cura, naquela época, isso muitos anos atrás, eu tenho 64 anos, e nessa época eu tinha 25 anos. Então, para vocês verem, como a minha mentalidade, o meu pensamento já era uma coisa assim, importante para a vida, para decisões que a gente toma. Então, a minha cura foi não voltar mais nessa creche. E outro caso que aconteceu também, que eu acho que é válido a gente estar falando aqui e vocês entender, que daí já é bem para frente já, porque eu sou do Mato Grosso, eu sou de Presidente Prudente, estado de São Paulo, fui em 85 para 1985, eu prestei o concurso, passei em 2 concursos nesse estado do Mato Grosso do Sul, trabalhei por 16 anos no Mato Grosso do Sul, só que em 99 eu prestei o concurso aqui em Presidente Prudente e retornei à cidade. Trabalhei mais 11 anos aqui em Presidente Prudente para me aposentar. Eu já sou aposentada há 12 anos. E numa época que, quando eu cheguei, que eu passei no concurso aqui em Presidente Prudente, foi no ano de 1999. Em 2000, eu comecei a dar aula. Daí, a gente, como tem 2 filhos para criar, aquela coisa toda, a gente quer ganhar um pouco mais, né? Para não passar sufoco, né? Então, eu trabalhava num período de manhã, daí me ofereceram umas aulas à noite, que era do EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Estava trabalhando e tudo bem. Só que depois eu comecei a pensar, nossa, eu acho que não tá certo isso não.
Meus filhos estão os dois entrando na adolescência, eles precisam ter um acompanhante mais perto deles, né? Não posso ficar deixando eles assim, né? Ao léu, porque ficava sozinho, né? Então eu falei, não vai ser possível isso na minha vida. A decisão minha foi deixar de trabalhar nesse período noturno e acompanhar os meus filhos, ficar só com o período da manhã. E assim eu fiz. Deixei de trabalhar à noite para ficar mais próximo dos meus filhos. Isso é importantíssimo. Essas decisões que a gente faz na vida é importante, porque a gente não pode ficar pensando de querer ganhar mais, sabe, que vai ser bom. Tem vezes que a gente tem que abdicar de estar mais próximo dos nossos filhos para educá-los, né? Então, é melhor, tá? Logicamente, assim, eu conseguia, com o meu salário que eu tinha do meu concurso lá, uma vida estável, né? Então, para que alcançar mais, achar que isso é mais importante, dinheiro? Não é. Então, a gente tem que tomar essas decisões na vida. Ver, para ter qualidade de vida. Então, eu agradeço muito a Deus de ter esses pensamentos e essas atitudes na minha vida que eu acho que foi corretas. E hoje eu falando para vocês. O que eu pensava quando tinha 25 anos que não era essa profissão, eu estava atendendo a minha alma. A minha alma é de ensinar mesmo. Então, eu estava no lugar certo, na minha profissão certa. Só que aquela decisão da creche tinha que ser tomada para o meu bem-estar, para a minha saúde mental. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, espiritual, sempre. Então, cuide de você, não deixe de atender o que pede a sua alma. O nosso ego tem vezes que ele quer coisas que não são de agrado da nossa alma. Então, se você não estiver no lugar que você está bem, saia sem medo, porque quando a gente está alinhado com tudo aquilo que é importante para nós, para a nossa alma, não tem como dar errado. Então, acredite. Isso é um depoimento de uma professora que trabalhou 27 anos na educação, amei muito o que eu fiz, fui feliz. Lógico, teve muitos desafios. Você sabe que a educação, trabalhar em escola pública não é fácil, mas fazer o que gosta é muito importante. Obrigada a todos, um grande abraço. Deus abençoe.